bom, pessoal? Tudo bom, nono ano? É bom estar com vocês aqui mais uma vez, tá? Iremos dar continuidade aos nossos estudos e dessa vez nós iremos falar sobre Egito, tá? Então, antes de mais nada, vamos falar que esse vídeo, ele vai ser várias partes, tá? Então nós temos a parte agora, outra parte, vocês irão assistindo aí. Além disso, eu também irei utilizar o nosso livro da Poliedro, tá? O nono ano, que vai ser um vídeo à parte, que eu também irei mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Então, por enquanto, tá? Nós vamos acessar agora no livro de História da Arte. Irei falar sobre o Egito, irei falar sobre a parte histórica, uma introdução à parte histórica, essa aqui. Depois você vai pegar a parte mais artística. E depois, por último, nós iremos falar aqui sobre o conteúdo aqui do livro do Poliedro. Tudo bem então, meninos? Então, olha só, gurizada. Vamos lá então falar sobre o Egito, tá? Essa parte aqui, se vocês puderem também acompanhar no livro de história, se você tiver algum livro de história, acompanhe também, tá? Coloca pause, escreva no caderno o que você não tem, sabe? Aproveite a tecnologia, aproveitando que esse momento pode permitir que você coloque pause e escreva tudo aquilo que você achar interessante. Tudo bem então? Então, meninos, nós terminamos a parte de pré-história, tá? E eu falei para vocês que a pré-história nós terminamos com o surgimento das primeiras grandes civilizações, tá? Que é justamente naquela parte mais da idade dos metais. E agora nós vamos falar sobre uma grande civilização que é o Egito. Eu pessoalmente sou apaixonado pelo Egito, acho magnífica a história dos camaradas, o Egito antigo. Então, nesse videozinho de agora, nós iremos falar mais sobre a parte histórica. Tudo bem então? Então, vamos lá, acompanha o tio Clodes, pega um lanchinho leve aí, um copo d'água e vamos lá comigo. Qualquer dúvida, já sabe, pode me mandar que eu irei responder para vocês. Então, gente, por que eu falei para vocês? Que as primeiras civilizações, elas começaram a surgir. Na verdade, elas surgiram no momento que o homem começou a se tornar sedentário, tá? E uma das características delas é que elas buscavam uma fonte de água constante, tá? Começaram a criar animais, começaram a organização social. Então, o pessoal, os povos, eles começaram, digamos, a saber que não precisavam mais sair andando por aí à procura de alimento, coisa do tipo, que poderiam ficar no local, e neste local era possível deles sobreviverem, desde que tivesse leis, desde que tivesse segurança e desde que tivesse condições de plantar, criar animais e, claro, uma fonte de água, tá? Então são vários os motivos, tipo assim, geográficos, sociais, que permitiram o surgimento das primeiras grandes civilizações. Lembre-se também, não sei se eu falei para vocês, as grandes civilizações mais antigas que nós temos são as civilizações da Mesopotâmia, nós temos a China, que é uma civilização super antiga, nós também temos o Egito. Egito de modo geral, tudo bem? Eu não estou falando agora dos povos que formaram o Egito em si, tá? Então, olha só, o que é uma civilização? O contexto que eu peguei aqui no livro de Sociologia está dizendo o seguinte, que civilização é um processo contínuo de transformação e expansão de uma sociedade que envolve política, trabalho e cultura. Então tudo isso é o quê? É caracterizado como características de uma civilização. É caracterizado como elementos de uma civilização. Então todas as civilizações antigas que nós tivemos, até mesmo as atuais, elas passam por esses elementos aí. Desenvolvimento político, desenvolvimento do trabalho, desenvolvimento social em si e desenvolvimento da cultura. A cultura dela começa a se expandir, tá? Então, o que facilitou o surgimento das grandes civilizações? Então, ó, tudo isso que vocês estão vendo não está no livro, não está aqui. Então, dá uma pausa, anote, presta atenção, anote, tá? Que aí fica muito mais fácil de compreender as próximas civilizações que virão pós o Egito. Então, olha só, a primeira característica são o estabelecimento de leis, exercício do poder e práticas religiosas. Tudo isso aí nós iremos ver no Antigo Egito. Tá? Todas essas vão aparecer no Antigo Egito. Então, o que eu tenho? Então, olha só, biblicamente falando, lembra lá do Moisés? Né, que ele ganhou, a pedido de Deus, ele colocou os 10 mandamentos e começou a orientar o povo e tudo mais. O que é isso? Estabelecimentos de leis. Tá? Exercício do poder. O que é isso? É um camarada pegando para si o poder, ou então uma força religiosa pegando para si o poder e organizando o povo a partir daquela força, seja impositiva, seja
digamos, optativa ou coisa do tipo, mas tem um exercício de poder. Alguém exerce o poder, centraliza dentro para si o poder religioso, ou o poder político, ou o poder econômico, ou o poder, digamos, militar, ou todos de uma vez só. Pode acontecer. Tá? E no caso também, nas grandes civilizações, também ocorre práticas religiosas. Essas práticas religiosas, elas acabam unificando o povo, ou também dividindo, né? Mas no caso, eles ajudam o povo a se identificar, aceitar, acreditar, seguir e continuar aquelas práticas religiosas. Então, olha só, quando a gente fala que somente agricultura e criação de animais são os fatores primários para o surgimento das civilizações, também nós podemos dizer que teve os fatores secundários, que foram esses que eu coloquei agora, que são estabelecimento de leis, exercício do poder e práticas religiosas. Tudo isso vai aparecer onde? Na civilização egípcia. Tudo bem então? Vamos lá, continuando. Então eu falei para vocês quais são as civilizações mais antigas. Mesopotâmia, Egito, a China, todas elas têm característica também, gente, que elas vão surgir nas margens de grandes rios. Então, por exemplo, nós temos o Egito, o Nilo, nós temos a Mesopotâmia, no caso lá, o Eufrates e o Tigres, nós temos a China, que se eu não me engano é o Rio Amarelo, eu esqueci o nome dele mesmo, ou coisa do tipo. Então, ambas por volta de mais ou menos 5.000 anos, é muito tempo. Na verdade, alguns historiadores, eles falam que pode ser até mais de 5.000 anos. Então, vamos, como não sou de cobrar a data, então vamos colocar que temos bastante tempo. Então, agora, sobre o Egito. Gente, olha que coisa linda essa máscara aí, fúnebre. Estão vendo? Então, nós iremos falar sobre o Egito. Dicas de filme que eu já dou para vocês são vários, mas vocês têm que ter cuidado porque alguns filmes são bem fictícios, assim, então não servem muito para o estudo. Tudo bem então? Mas, vamos lá. Então, olha só. Diz diversas lendas, né, que o Egito é uma dádiva do Nilo. E faz sentido. Faz sentido. Por quê? Porque o rio Nilo, o rio Nilo, sem ele, não seria possível, pelo menos na época, de existir uma civilização chamada Egito. O rio Nilo, gente, é um rio gigantesco, tá? É um rio gigantesco. Eu não sei a medida dele exata, e talvez o professor de geografia de vocês possam exemplificar melhor. Mas eu sei que ele rivaliza com o Amazonas em algumas condições. Eu não sei se é em volume de água ou em extensão. Não me foge agora essa informação aí, tá? Mas se você tiver aí, coloca nos comentários essa informação, coloca no comentário que fica muito melhor pra gente estudar, tá? Pra ter essa força. Então, olha só, o rio permitia que vários povos, chamados de nomos, nós tínhamos vários povos, esses povos ficavam espalhados por essa região. Então, o rio permitiu que esses camaradas ficassem ali. Em época de cheia, quando o rio subia, ele fertilizava o local. Então o pessoal ficava lá, aproveitava a água, tudo mais, fazia comércio, tudo aquilo. Quando o rio baixava, o que acontecia? Esse solo, ele ficava muito mais fértil. E era o momento que eles utilizavam para plantar. Uma vez plantando, colhia antes da cheia, na próxima cheia, armazenavam, né? Os egípcios foram ótimos agricultores. Em questão de ciência, eles tiveram assim, muitas descobertas bacanas, muitas técnicas impressionantes. Então, eles aproveitavam a baixa, plantava, colhia, depois que subia novamente, se afastava um pouco e esperava fertilizar. Então, o rio Nilo permitia que essa região fosse possível ser habitada. Então, por isso que o Egito é uma dádiva do Nilo. Pegaram então? Então, olha só, agora nós temos aqui duas regiões principais. Na verdade, duas regiões muitíssimas importantes, que é as que vocês estão vendo aqui. O Baixo Egito, que ficava ao norte, e o Alto Egito, que ficava o quê? Ao sul. É uma coisa muito louca, né? O Baixo ao norte e o Alto ao sul. Então, o que nós temos? Essas duas divisões eram independentes entre si. Tá? Governos independentes, coroas independentes e tudo mais. Aqui, ó, por exemplo, a coroa vermelha, essa aqui é a União, a coroa branca. Daqui a pouco eu falo cá. A coroa vermelha é do Alto Egito, a coroa branca é do Baixo Egito. E aqui depois que acontece a unificação, e aqui é no caso de guerra. Então vamos lá. Então, gente, olha só, o Baixo Egito, vocês podem ver que ele é um pouco menor, mas ele faz limite aqui com o mar Mediterrâneo.
ele possui maior quantidade de água, em questões comerciais ele era muito maior, ele era mais fértil, em questões assim, de vantagens geográficas, o Baixo Egito estava muito na frente, o clima era mais fresco, tá? Ele, digamos que ele seria mais rico, tinha mais comércio e tudo mais. Esse aqui, ó, o Baixo Egito, coroa branca, tudo bem? Em compensação, o Alto Egito era mais seco, era, digamos, o comércio dele era um pouquinho mais complicado, tá? Poucas chuvas, sendo que as inundações no Nilo faziam que a terra fosse extremamente fértil e tudo mais. Então, digamos que existia uma diferença muito grande entre o Baixo Egito e o Alto Egito. Tudo bem, então? Gente, e nós temos essa região central aqui, chamada Nagada. Vocês estão vendo aqui, ó? Vocês podem perceber aqui, ó. Eu estou aqui no primeiro capítulo do livro, ó. Tá aqui, ó. Que ele está falando sobre a região de Nagada, tá? Essa região de Nagada é muito importante. Na verdade, ela fazia parte mais do Baixo Egito, se eu não me engano. Deixa eu dar só para ter certeza aqui. Tá? Então ela fazia mais parte do Baixo Egito, a região de Nagada, tá? Só que ela seria uma intermediária entre o Alto e o Baixo. E ela tem importância porque foi naquele local onde vai acontecer as primeiras descobertas arqueológicas do Egito, tá? Das expressões artísticas egípcias, que deixa um pouquinho lá para frente. Então nós temos 3 regiões importantes: Baixo Egito, Alto Egito e essa região de Nagada, que é uma coisa desse tamanhozinho aqui, que tá um pouquinho aqui, dá a sensação que ela é muito grande, mas é bem menor do que isso. Tudo bem, então? E a região de Nagada, gente, ela é importante também porque ela vai ter uma força religiosa muito grande. Vocês podem ver que o Vale dos Reis fica mais ou menos próximo a ela. Posso passar? Passando então. Então, como eu falei para vocês, o Rio Nilo é uma dádiva, tá? Que permitiu que o Egito existisse. Aqui, ó. Nós temos aqui a região. Gente, lembre-se, tá? Eu estou colocando isso aqui como conhecimento histórico, não está exatamente no livro, tá? Então estou detalhando mais, você vai pegar, vai anotar isso aí no seu caderno, tá? Para futuramente você estudar. Tudo bem? Então sempre que você achar, pause e grife aí para mim, tá? Então, olha aqui uma foto, tá? Do Egito, vocês podem perceber, tá? E aqui é um mapa que ele cruza, ó. Esse aqui é atual, então digamos que não está exatamente igual no passado. Politicamente falando, mas tá aqui, ó, o Rio Nilo, tudo bem então? Então, olha só, o que aconteceu? Com o passar do tempo, vários povos começaram a se organizar no Rio Nilo, voltando aqui, ó. Então nós temos aqui, esse aqui era cheio de povos, vários povos começaram a fixar aqui. Esses povos eram chamados de nomos, e eram chefiados por um camaradinha chamado nomarca. Estão percebendo? Então todos eles estão aqui. Então eles vão se organizar, até que alguns deles vão fazer parte do Baixo Egito, outros deles vão fazer parte alguns deles vão fazer parte do Baixo Egito e outros deles vão fazer parte do Alto Egito, uns ficando ao sul, uns ficando ao norte, outros ficando ao sul, tá? Esses camaradas vão ser organizados, vão ter políticas diferentes, vão ter uma cultura diferente não, chefes políticos diferentes, militarismo diferente, mas digamos que eles começam a ter algumas práticas culturais parecidas. Então, olha só, o que eram os nomos? Diante do aumento da população, tornou-se necessária a construção de canais de irrigação, responsabilidade de construção locais. Essas coletividades eram chamadas de nomos. Anote isso que é muito importante. Tudo bem? Nome é o nome que dá às regiões administrativas, econômicas e religiosas que ficavam às margens dos rios. O governante é chamado o quê? De nomarca. Tá? Olha só, dispunha igualmente de suas próprias regras, festas locais, políticos, tributários, cada nome, digamos, tinha a sua organização. Então, olha só, diversos nomos, umas importantes foi Hiracópolis e Nagada. Estão vendo a importância que eu falei para vocês? Tá? Anote isso aí que é muito importante. Então, gente, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Nagada. Qual é a importância de Nagada? Gente, Nagada é importante justamente pela força religiosa e pela facilidade de troca de excedentes. Então, as pessoas que queriam para o Alto Egito, passavam por Nagada. As que queriam ir para o Baixo Egito, passavam por Nagada. Então, ele ficou meio que um centro assim, de encontro entre o Alto e o Baixo Egito. Tá? E, como eu falei para vocês, eles também tinham uma força religiosa muito grande. A religiosidade em Nagada era, digamos, muito expressiva na época. Os egípcios também eram ótimos matemáticos,
tá? Excelentes matemáticos, então eles calculavam, digamos, a altura do pirâmides, distâncias, calendário, então várias coisas os egípcios fizeram, tudo bem? Comércio também, como eu falei para vocês, devido ao Nilo, o Egito teve muitas vantagens, tá? O Nilo, gente, ele ultrapassava toda aquela região. Olha só, voltando aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó? O Nilo passava toda essa região aqui. Então, imagina um camarada que fazia comércio com os povos aqui do mar Mediterrâneo. Eu poderia comprar aqui, ó, e venderia aqui no Alto Egito, passando por toda essa região. Inclusive aqui o Mar Vermelho, estão vendo aqui? Então, justamente por isso, os camaradas, nos casos os egípcios, eles tinham um comércio muito forte. O que vai acontecer? O rei Menes, que fazia parte do Alto Egito, ele vai acabar unificando toda a região. Vai conquistar a região de Nagada, vai conquistar o Baixo Egito, tá? O rei Mênfis, ele fazia parte do Alto Egito, aqui embaixo. Então o rei Menes, tá? Ele vai unificar tudo, vai unificar, obviamente, militarmente falando, né? Ele invade, começa a conquistar, invadir, e se candidata, e unifica tudo e cria o quê? Um Egito só, que é o Egito. E criou a primeira capital chamada Mênfis, tá? Ó, então esse aqui que vocês estão vendo, apresenta aqui umas informações interessantes pra gente, tá? É a coroação. Então vocês estão vendo aqui, ó, essa mulher que representava o Baixo Egito, tá? Essa aqui que representava o Alto Egito, e a união dos dois, aqui ó, estão vendo aqui? O que é interessante é que vocês estão vendo que a coroa do Alto Egito ficou em cima da coroa do Baixo Egito, como se tivesse por cima, como se tivesse ganhado a guerra. Vocês estão percebendo aqui também que a figura feminina, ela tem um grande destaque. Por quê, professor? Porque é o seguinte, a mulher no Egito, talvez por condições próximas à idade dos metais, ela tinha uma importância muito grande. Tá? Inclusive, diversas mulheres foram faraós. Então eles não interessavam, faraó tem que ser apenas homem. Não, poderia ser mulher também, sem problema nenhum. O título seria o mesmo, faraó. Tá? Então aqui nós temos um alto relevo onde mostra a coroação do rei Menes, tá? Cerca de 3.000 a.C., e a unificação dos povos egípcios. Gente, o Egito também tinha a pirâmide social. Deixa eu falar o que foi a pirâmide social. Gente, a pirâmide social é o seguinte, é a hierarquia. Vocês vão perceber que a hierarquia é muito importante na arte egípcia, quando nós estivemos estudando aqui a parte egípcia, da arte egípcia, tudo bem? Então, olha só, a pirâmide social, ela mostra quem era o topo e quem era abaixo. Então, nós temos aqui, ó, o faraó, o topo, ele é considerado um deus. Nós temos os sacerdotes, depois o exército, o escriba, artesãos, camponeses, comerciantes no geral, e os escravos. Eu percebi que algumas biografias colocam os escribas em cima do exército. Então, se você encontrar, também é possível. Tá? Na que eu utilizei, então o exército está em cima dos escribas, mas em outras eu também encontrei que os escribas estão acima do exército. Agora você com certeza pode dizer o seguinte, em primeiro lugar sempre vem o faraó e depois disso os sacerdotes, que era uma classe muito poderosa da época. Tudo bem então? Então, gente, o que era o faraó? Gente, o faraó, ele era o chefe político e o chefe religioso do Egito. Ele era visto como uma divindade. Tá? Depois, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre mitologia egípcia, então vocês vão ver a importância que tem um faraó. Sabe? Olha que coisa interessante, ele era o responsável pelas leis divinas e pelas leis humanas. Tá? Por incrível que pareça, se tivesse algum acontecimento geográfico, natural, que abalasse o Egito, o faraó seria culpado. Tá? Se o faraó vencesse uma guerra, o Egito estivesse muito rico, parabéns, obrigado, o faraó também receberia todas as glórias. Então o faraó, gente, ele era um líder absoluto. Claro que não ficou assim o tempo todo, depois teve muitas crises internas, inclusive com os sacerdotes, algumas pessoas que começaram a questionar a tal divindade, faraó. Tá? Mas ele tinha essa importância gigantesca entre eles. A palavra faraó, meninos, que é isso aí, ó. Sendo, eu estou falando aqui, mas pause para ler, pause para copiar, tá bom? Então, olha só, a palavra faraó significa casa grande, cã de morada. Ou seja, era um camarada que tinha
o poder centralizado. Lembra quando eu disse para vocês? Centralização do poder das grandes civilizações? Alguém que pega o poder para si? Então, no caso do Egito, foi o faraó. E no caso do Egito também entra o poder religioso que estava nas mãos não apenas do faraó, mas os sacerdotes, que tinham como finalidade manter essa hierarquia, a divindade do faraó, a crença aos deuses, tudo isso. E falando sobre deuses, no Egito, pode apostar, pode ter certeza e pode já esperar. A força religiosa no Egito é gigantesca, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos algumas múmias de alguns grandes faraós que faz parte da história do Egito. O faraó de Djoser, Ramsés II e Musa-E, tá? Todos eles, tá? Grandes faraós que vocês podem olhar aí depois, pesquisa um pouco a respeito. História egípcia é maravilhosa, gente. Tem esse tempo, a gente poderia passar tipo assim, semanas somente falando sobre a história egípcia. Sei lá, milhares e milhares de anos de história, tá? Como eu falei para vocês, os sacerdotes vinham abaixo do faraó. A sua função era a adoração dos deuses, a organização dos templos, da religiosidade, tá? Aqui uma ilustração atual, não uma ilustração egípcia, uma ilustração atual, mostrando a finalidade dos sacerdotes, que também fazia parte da unificação. Os escribas, gente, aqui ó, eu coloquei também os escribas acima dos militares. A função dos escribas é uma importância muito grande, porque ser escriba não era fácil. Imagina o seguinte: se hoje ainda existem algumas taxas de analfabetismo no mundo, imagina naquela época. Ler e escrever não era para qualquer um, não. Então, a pessoa que tinha a capacidade de leitura, tivesse tido a chance de leitura, de escrever, então com certeza, se não fosse sacerdote, com certeza seria um escriba. Tá? A função deles era realmente escrever a história do Egito. Tá? Claro que não era qualquer história, tá? Era coisas importantes. De um faraó, guerra, coisa do tipo. Eles desenvolveram essa linguagem sagrada chamada hieróglifos, que vocês conhecem, que é aqui ó, estão vendo aqui ó, esse tipo de escrita aí por sinais. Daqui a pouco nós falamos um pouquinho. Olha que interessante, tá? Se você analisar, não é todo mundo no Egito que vai receber escultura, não. Essa escultura aí, que também está no livro de vocês, aqui na página 29, tá? Está apresentando um escriba. Olha a seriedade dele. É como se um camarada tivesse a sabedoria, a seriedade, a prudência de relatar, de registrar aquilo que fosse válido, tivesse valor. Então não era qualquer um que pudesse ser um escriba. Tinha que ter todo, digamos, não apenas uma parte intelectual, mas uma parte moral até. Tá? Lembre-se que está registrando a história do país, do Egito, do faraó, das divindades. Então tinha que ter um camarada, digamos, com uma certa seriedade. Os militares, tá? Eles eram responsáveis por toda a questão de segurança, de invasão, o militar em si. Só que tem uma coisa que é interessante, né? Aos militares também cabia toda a parte de arquitetura. Então os militares, quando estavam envolvidos na parte de guerra, bélica, de luta, eles eram responsáveis pela construção dos templos. Ou seja, eram arquitetos, tá? Engenheiros, esse tipo de coisa, tá? Aí temos algumas esculturas egípcias dos militares, tá? Muito interessante. Monumentos é uma coisa interessantíssima, que nós iremos ver no outros slides também. Olha só, meninos, o faraó, eles acreditavam, melhor, os egípcios acreditavam que quando você morresse, você iria para o tribunal de Osíris. No tribunal de Osíris, ele ia avaliar o coração, a pena, toda aquela coisa que vocês já devem estar sabendo, mas também ele iria avaliar suas obras. Então, quanto mais gloriosa fossem as suas obras em vida, mais chance você teria de ser recebido na vida após a morte. Então, os faraós, eles valorizavam muito as grandes construções. No caso, as pirâmides, que nós iremos falar daqui a pouco. No caso, as esfinges. No caso, as próprias esculturas. Então, os faraós, eles buscavam jeitos de fazer esculturas, construções magníficas, para poder serem bem recebidas no mundo após a morte. É por isso que nós temos aquelas expressões, construções faraônicas, aquelas construções magníficas, gigantescas e tudo mais. Essa aí é a pirâmide, tá? Se não me engano, de Quéops, e aqui é a esfinge. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Agora só, não pense que existe apenas pirâmides no Egito. Não pense. Na verdade, existe pirâmide em vários locais do mundo. As mais famosas são as egípcias.
tá? Mas existe pirâmide gigantesca também, que eu vou colocar aqui no próximo vídeo. Como eu falei para vocês, eles foram os grandes cientistas, fizeram o calendário de 360 dias, organizaram em 24 horas, foram os primeiros a estudar o corpo humano, tá? Como aconteceu o fim do Império do Egito? Gente, o Egito, assim como todos os impérios, eles começaram a passar por diversas crises internas. A própria divindade do faraó começou a ser questionada, guerras civis. Devido a isso, ele começou a se enfraquecer. Uma vez que ele começa a se enfraquecer, outros povos começaram a invadir o Egito. Tá? Outros povos mesmo. Não que antes não invadia, mas agora ficou mais fácil, já que o Egito, digamos, estava mais fraco. Tá? Entre eles, os macedônicos, depois os romanos, depois os povos islâmicos. Então, por fim, acabou que o Egito meio que foi dominado. Olha só, essa menina que vocês estão vendo aí foi a última faraó do Egito, Cleópatra. Cleópatra, na verdade, ela não era egípcia. Não, tudo bem, nasceu no Egito e tudo mais, mas a descendência dela era grega. Ela era descendente de um camada chamado Ptolomeu, da dinastia dos Ptolomeus. O que aconteceu foi o seguinte: quando Alexandre o Grande, que nós iremos estudar, a gente vai estudar na civilização grega, quando Alexandre o Grande resolveu invadir, ele era macedônio, quando ele começou a invadir toda a região, então ele estava conquistando tudo, inclusive o que? O Egito. Ele conquistou o Egito, botou um camarada lá, um dos seus, para tomar conta, e aí, com o passar do tempo, esse camarada teve filhos, teve netos, e um deles, dessas descendências, chega o quê? Na Cleópatra. A Cleópatra foi a última faraó do Egito. Ela fez de tudo para tentar salvar, inclusive teve questões românticas com o Júlio César, depois com o Marco Antônio, que eram generais romanos, mas no final das contas ela não conseguiu salvar o Egito vai ser dominado novamente. Primeiro foi dominado pelos macedônicos, gregos, né? Depois vai ser dominado pelos romanos e por último pelos os povos islâmicos, né? E aí a civilização egípcia já não era grande coisa, assim, perdeu toda a força, né? E foi finalmente dominada. Então, a civilização egípcia que hoje nós temos, que existe aqui, não é exatamente a civilização egípcia que existiu há 3, 5 mil anos atrás. Tá? A cultura dominou. O espaço continua, a arquitetura continua, você pode ir lá, pode ver nas fotografias, quem tiver a chance de assistir, ver lá ao vivo, é uma coisa magnífica, tá? Mas a população egípcia com certeza não é a mesma desse tempo todo. Então, meninos felizes, olha só, esse foi um resumo básico que eu fiz para vocês sobre a parte histórica do Egito. Como eu disse para vocês, foi bem leve, foi bem rápido, tá? Uma introduçãozinha abaixo. Pega o livro de história, dê uma aprofundada, e aí, o que tiver dúvida, pode me procurar, tá? Pode perguntar, que eu falei de tudo para responder para vocês. Tudo bem? Então, turminha feliz? Então, olha só. Vai lá, faça um lanchinho, bebe um pouco d'água, vá ao banheiro, tá? E volte para nós continuarmos com o Egito, que tem muita coisa mesmo hoje. Tudo bem? Vamos lá, gurizada?